Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos conversar sobre 2 artigos científicos sobre os efeitos da ecoterapia para pessoas com esclerose múltipla. Então, roda a vinheta, chama no galope, porque tem vídeo novo no canal. Antes de falarmos, então, sobre os efeitos da ecoterapia nesses estudos que nós conduzimos para pessoas com esclerose múltipla, a gente precisa relembrar o conceito. O que é a esclerose múltipla? Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença considerada autoimune, porque tem uma alteração do sistema imunológico, células B, células T, que causa inflamação no sistema nervoso central, com posterior degeneração, tanto da substância branca quanto da substância cinzenta. É uma doença, uma desordem desmielinizante. Então, a gente vai voltar um pouco lá atrás. Se vocês ainda não assistiram aqui no canal, nós temos 2 aulas muito bacanas sobre neurônios, função, tipos de neurônios, vale muito a pena assistir, e sobre as células da glia, ou os gliócitos. Há algum tempo atrás, acreditavam que essas seriam células apenas de suporte para o neurônio, e de fato, são células muito importantes, não só de suporte, mas têm funções fundamentais. Então, uma dessas células da glia, que são os oligodendrócitos, que aqui nessa imagem está representado aqui de azul, são as células da glia responsáveis por produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central. Na esclerose múltipla, a gente tem uma alteração, uma desmielinização dessa bainha de mielina. E qual a importância disso? Porque a bainha de mielina que auxilia na transmissão do impulso nervoso. Então, nós sabemos que o nosso cérebro se comunica com o restante do nosso corpo, né? Porque é o nosso cérebro que comanda os nossos batimentos cardíacos, o nosso ritmo respiratório. Eu sempre brinco, né, que quem gosta de pneumo, ótimo, quem gosta de cardio, ótimo, mas quem manda na coisa toda é o nosso cérebro. E como que ele se comunica? Por meio de sinapses elétricas, então existe um circuito elétrico, e sinapses químicas, por meio de neurotransmissores. Mais à frente, vamos fazer uma aula lembrando o que é um potencial de repouso, um potencial de ação, como que a transmissão sináptica acontece. Fato é que quando eu tenho a bainha de mielina, e aqui nessa imagem a gente tem a representação de um neurônio saudável, bainha de mielina ok, e aqui desse outro lado a gente tem um neurônio com a bainha de mielina num processo de desmielinização. Então, quando a gente tem um neurônio com uma bainha de mielina saudável, a gente sabe que o impulso, né, a transmissão do impulso nervoso, né, tem alguns livros que a gente lê de neurologia que falam, o impulso elétrico é saltatório, porque, na verdade, ele só acontece aonde eu tenho membrana plasmática exposta, que é onde vai ter a inversão de polaridade da membrana. Esse espaço aonde eu não tenho a bainha de mielina é o que a gente chama do espaço chamado de nódulo de Ranvier, né? Que é onde eu tenho a membrana plasmática exposta e, portanto, eu tenho um potencial de ação. Quando a gente tem uma alteração dessa bainha de mielina, pode ser que o sinal, o impulso nervoso passe de forma distorcida,
porque a gente começa a ter membrana plasmática exposta aonde não era para estar. Então, por isso, desmielinizante. É neurodegenerativa que acomete o sistema nervoso central. Então, a gente vai ver que existem vários sinais e sintomas que estão presentes nesse tipo de desordem. Vai depender do quê? Do local aonde essa lesão está acontecendo, onde está tendo desmielinização. Então, a gente pode ver desde alteração de visão, desde alteração cognitiva, fadiga, a gente vai comentar melhor já sobre isso. Então, a ressonância magnética, ela ajuda a identificar os locais, né, de desmielinização, então pode ser tanto na medula, quanto pode ser em qualquer local do nosso encéfalo, aqui, por exemplo, corpo caloso, né, no córtex, enfim. E aí é exatamente por isso que a gente vê uma variabilidade de sintomas, de sinais e sintomas. Tem alguns, como vocês podem ver nessa imagem, que são mais prevalentes, como, por exemplo, alterações sensoriais. Então, tem muitos pacientes que relatam, né, parestesia, formigamento, dormência em algumas partes do corpo. Alterações motoras, dentre elas, né, uma bem preponderante, que é muito impactante na qualidade de vida, que é a mobilidade. A perda de mobilidade impacta muito, né, nas atividades cotidianas, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Fadiga também é um sintoma muito muito preponderante, né, que acontece muitas vezes. Déficit de equilíbrio postural, visão. Então, isso depende muito desses fatores, né? Depende de como cada organismo responde também aos tratamentos instituídos, sejam eles farmacológicos ou não. E existem também formas diferentes de comprometimento. Então, a doença ela acontece em fases de surtos e remissão, quando ela é desse tipo, remitente recorrente, que representa a forma mais comum de esclerose múltipla. Então, 85% dos pacientes têm essa forma, que é o período de surto, que é quando os sinais e sintomas estão exacerbados, podendo ter uma remissão total ou parcial desses sintomas, né? Então, a pessoa pode, né, ter realmente uma remissão e não sentir mais aquele sintoma, ou pode ficar já com alguma sequela em relação àquele surto. Essa é a forma mais comum. De 8 a cada 10 pessoas que são diagnosticadas com essa forma remitente recorrente, com o tempo elas progridem para a forma secundariamente progressiva, que é, a partir de um determinado momento, elas começam a progredir sem ter esses períodos de remissão. E a primariamente progressiva, que é a forma que vai tendo, né, os comprometimentos, eles vão se somando sem ter, né, esses períodos de remissão, como a gente pode ver aqui ilustrado no gráfico, né? Então, vai aumentando progressivamente os níveis de sintomas, de incapacidades. E aí existem diversos tipos de tratamentos, né? Existem várias causas. A gente vai conversar melhor sobre o distúrbio em outros momentos, né, aqui no canal. Hoje o enfoque é só a gente relembrar esses pontos, porque eles são importantes para os artigos que nós vamos comentar. Mas, posteriormente, vai ter uma aula mesmo sobre as causas, né, os tratamentos, o que tem sido desenvolvido, sobre o diagnóstico, exatamente como ele é feito. Então, vão ter muitas aulas bacanas sobre esse assunto. Fato é que podem ter diversos tipos de tratamentos, farmacológicos, que podem ser drogas imunossupressoras ou imunomoduladoras, diversos métodos de reabilitação que vêm sendo desenvolvidos e verificada a eficácia ao longo do tempo, a prática de exercício físico, né, o quanto é importante. Tem estudos mostrando que a atividade física é capaz de auxiliar ao longo do tempo numa menor perda de massa encefálica, de volume cerebral.
Então, isso é muito importante. Estudar métodos que podem beneficiar essa população é muito importante, porque quanto mais a gente aumenta o arsenal de técnicas, de métodos, os pacientes têm uma disponibilidade maior de métodos para eles selecionarem aquele com o qual eles mais se identificam. E baseado nisso, nós publicamos recentemente esses 2 artigos. O primeiro foi sobre os efeitos da ecoterapia no desempenho da marcha e nos parâmetros espaço-temporais, e publicamos agora em 2021 os resultados secundários desse ensaio clínico exploratório, aonde nós analisamos o equilíbrio postural, a mobilidade funcional, a percepção de fadiga e a qualidade de vida em pessoas com esclerose múltipla do tipo remitente recorrente. Então, participaram desse estudo 33 pessoas, o grupo experimental, que foram aqueles submetidos à ecoterapia, num total de 17 participantes, e o grupo controle 16. Ambos os grupos continuaram fazendo as terapias que já faziam, então eles mantiveram as rotinas terapêuticas. Critério de inclusão. Eles tinham que ter o diagnóstico clínico de esclerose múltipla remitente recorrente, de acordo com os critérios de McDonald, então são esses critérios que a gente vai falar posteriormente, que são seguidos pelos neurologistas dos pacientes. Então, eles traziam uma avaliação médica que a gente desenvolveu com informações importantes para esse tipo de população. Então, isso era preenchido pelo médico, que já atendia o próprio paciente. Eles tinham que ser capazes, né, de andar com um dispositivo auxiliar, o que representa um EDSS de 6 ou menos e um PDDS de 5 ou menos. O EDSS é uma escala, né, que mede a incapacidade dos participantes dos sistemas, sendo que 0 seria o paciente que tem o diagnóstico, mas ele ainda tem o exame neurológico normal. O 10 é morte por esclerose múltipla, e aí tem alguns pontos nessa escala importante. Por exemplo, a partir do nível 6, são os pacientes que já precisam de um dispositivo auxiliar, né, uma bengala. O 7, por exemplo, eles já precisam, né, de uma cadeira de rodas. No entanto, essa é uma escala muito utilizada, muito importante, mas ela só pode ser feita por neurologista. Então, existe uma outra escala, que é a PDDS. Ambas as escalas também terão oportunidade de a gente abordar sobre elas aqui no canal. O PDDS é super simples, focado na mobilidade. Ela foi validada para a população brasileira, super simples a gente utilizar na nossa clínica de reabilitação, no nosso centro de ecoterapia. Então, em breve, a gente vai falar sobre ela também. As pessoas tinham que ter 18 anos ou mais, poderiam ser de ambos os gêneros, não podiam estar em momento de surto, então a gente estabeleceu o prazo de estar sem recidiva durante os 6 meses que antecederam a pesquisa, e também a gente sabe que existe um período de adaptação ao medicamento, né, e que é muito importante esse período. Então, eles tinham que estar com tratamento farmacológico estável nos últimos 3 meses. Critérios de exclusão: se eles tivessem outra doença neurológica ou uma doença grave concomitante, problemas ortopédicos ou clinicamente relevantes não relacionados à esclerose múltipla, gravidez, aversão a cavalo, alergia, se tivesse experiência prévia com a ecoterapia, ou menos de 80% de frequência nas sessões de ecoterapia, o que não aconteceu. Todo mundo completou 100% das sessões. Então, houve aprovação pelo Comitê de Ética, seguimos, né, as diretrizes do consorte. E como que nós avaliamos, então? O desempenho da caminhada foi analisado por meio do teste de 25 pés, que é um teste super simples, também de conduzirmos
na nossa clínica, no nosso centro de ecoterapia. É um teste focado na velocidade da marcha. Aí vocês poderiam me perguntar, mas qual a importância dessa velocidade da marcha? Então, quando a gente caminha, às vezes a gente precisa acelerar a nossa velocidade, por exemplo, ao atravessar uma rua. Então, é importante a gente saber como que a marcha funciona em atividades cotidianas do nosso paciente. Então, como que esse teste é realizado? A gente coloca, né, pode ser uma fitinha no chão, um durex, em 25 pés, que corresponde a 7,62 metros, e a gente, então, dá orientação para que o participante caminhe o mais rápido possível, o mais rápido que ele consegue, nesse espaço, né, de 7,62 metros, e a gente cronometra o tempo que ele leva para caminhar. Quanto mais rápido, melhor. Ok. E o outro teste de desempenho da caminhada foi o teste de caminhada de 6 minutos. Aqui, o foco é na distância. Então, quanto mais o paciente anda também, melhor. Então, durante 6 minutos, ele caminha, né? Pode ser, por exemplo, num corredor de 30 metros, né? Numa distância de 30 metros. Então, ele fica indo e voltando, e quanto maior a distância que ele caminha, melhor também. Isso é importante também. Não só a velocidade com que ele é capaz de caminhar, mas como também é importante a distância. Quantos pacientes, à medida que a doença vai evoluindo, não deixam de participar de eventos sociais, né, de momentos em família ou determinadas atividades, porque tem que caminhar muito e é desgastante, né? Então, manter essa distância que consegue caminhar é importante também. Para medir as variáveis espaço-temporais da marcha, a gente utilizou uma passarela sensorizada, que é um equipamento, né, disponível que a gente tem no Laboratório de Análise do Movimento Humano, aqui da Universidade de Brasília, da UNB, que é esse sistema Gait-Right Walking System. Então, o paciente foi orientado, no caso do nosso estudo, a andar na velocidade normal que ele anda, que a gente chama de velocidade autoselecionada. Então, ele anda na velocidade que é confortável para ele. A gente poderia ter pedido para andar rápido, andar mais devagar, mas o nosso foco do nosso estudo foi ele andar na velocidade habitual. E aí a gente avaliou as variáveis espaço-temporais, ou seja, velocidade, analisamos cadência, comprimento do passo, a largura do passo, o tempo de balanço e o tempo de apoio simples, que é quando, né, está com um pé só apoiado no solo, o tempo de apoio duplo, a simetria do tempo do passo e a simetria do comprimento do passo. No segundo artigo, então, avaliamos o equilíbrio postural por meio de uma plataforma de força, que é um instrumento bem preciso de medição, que mede os deslocamentos corporais. E nós analisamos nesse artigo duas variáveis, que foi a velocidade do centro de pressão. Então, aqui, para vocês terem uma noção, é o estatocinesograma, ou seja, o paciente fica em pé aqui, né, na posição ereta, quieta ou quase estática, né? Porque por mais que a gente esteja parado, a gente nunca está completamente parado, o centro de pressão sempre tem um desenho, porque a gente tem a força da gravidade agindo sobre o nosso corpo, a frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória, e aí o centro de pressão, então, vai sendo construído, né, a partir do deslocamento antero-posterior, né, o médio-lateral. Nós analisamos essas duas variáveis, que foi a velocidade com que esse sinal, né, com que o COP se comportou, e a área 95, que é 95% da área, tirando os 5% extremos do sinal. E nós fizemos essa coleta
com o paciente em pé, numa superfície firme, com os olhos abertos e fechados, e depois a gente colocou uma espuma, e novamente com os olhos abertos e fechados. Qual era o nosso intuito? Alterar as condições das entradas visuais e somatosensoriais e verificar como que os participantes iriam reagir àquela alteração da informação. Então, ou sem o uso da visão, que é um sistema extremamente importante no nosso equilíbrio postural, ou então perturbando o sistema somatosensorial, colocando, então, a espuma. Foram feitas 3 coletas em cada uma dessas condições de 30 segundos e realizou-se, então, a média dessas 3 tentativas em cada condição para a composição da média que eu vou apresentar para vocês lá nos resultados, ok? Pronto, mobilidade. Utilizamos aquele teste super consagrado, também super fácil da gente aplicar nos nossos pacientes, que é o Time Up and Go. Então, consiste, né, da gente dar o comando vai. Quando a gente dá esse comando, o paciente tem que levantar o mais rápido possível, caminhar por 3 metros, dar a volta, voltar e sentar. Tanto levantar quanto sentar tem que ser sem utilizar as mãos. Quanto mais rápido ele faz isso também, melhor. Para a fadiga, nós utilizamos 2 instrumentos, que foi o FSS, que é a escala de severidade de fadiga. Então, o paciente responde o questionário, dizendo como ele vem se sentindo nas 2 últimas semanas, se ele concorda ou discorda totalmente, né? Então, ele vai respondendo, o quanto que você está facilmente fadigado? De 1 a 7. Quanto mais próximo de 7, maior a fadiga. E a escala modificada do impacto da fadiga, que é o MFIS, ambas as escalas também são validadas para a população brasileira, né, o que permitiu a aplicação. Além disso, analisamos, então, a qualidade de vida por meio da escala de determinação funcional da qualidade de vida, que foi traduzida como DFU para o português, mas em inglês a gente acha como FAMS. E a intervenção? Então, foram realizadas 16 sessões de 30 minutos no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar, aqui de Brasília. Era realizada na frequência de 2 vezes por semana. Nós utilizamos 2 cavalos que eram muito parecidos, tanto de comportamento quanto em altura e peso. Eles estavam encilhados com sela e estribo. Em alguns momentos, a gente pedia para retirar os pés dos estribos, e os participantes utilizaram capacete, que era um item de segurança. Então, o protocolo de atendimento, ele era basicamente o mesmo, ia evoluindo em termos de dificuldade, de complexidade na tarefa. Mas iniciava sempre com alongamento e um aquecimento. Depois, as atividades todas tinham enfoque no equilíbrio, mobilidade e funcionalidade, que eram os nossos objetivos, né, do estudo. Então, tinham atividades como fazer zigue-zague, aumentar e diminuir a frequência e amplitude do passo do cavalo, condução do cavalo. Então, está tudo muito bem descrito no nosso protocolo, no artigo. E o final era o período de relaxamento. E aí vamos então para a análise. Então a gente colocou os dados descritivos expressos em médias e desvio padrão, ou em número e proporção, conforme o caso. Para verificar a normalidade, a gente utilizou o teste de Shapiro-Wilk, homocedasticidade, o Mauchly, variáveis categóricas, o Q-quadrado, comparando os grupos e os momentos ANOVA fatorial e o pós-hoc de Bonferroni para verificar entre quais condições e momentos, e consideramos também o tamanho de efeito de acordo com o D de Cohen. Então, menor que 0,20 era um efeito insignificante, de 0,20 a 0,50 um pequeno efeito, de 0,50 a 0,80 um efeito médio, e maior
do que 0,80, um grande efeito. Então, observem isso, hein? Depois eu vou mostrar para vocês, porque teve alguns que a gente teve um grande efeito, e isso é muito bom. Então, mostrando os resultados, né? A parte mais importante, mais empolgante do artigo. O que nós observamos? Que os participantes, as características sociodemográficas deles, eles não tinham diferença, então não houve diferença significativa para nenhuma das variáveis de características relacionadas à idade, gênero, massa corporal, altura, de EDSS, PDDS, ou do tempo, né, de diagnóstico, do uso de dispositivo de auxílio, ou utilização, né, de medicamento, de droga modificadora da doença. O que era muito bom, porque mostravam que os grupos eram semelhantes, né, de fato. As variáveis, elas tiveram, né, distribuição normal também, que foi muito importante. E aí, o que a gente observou em termos de desempenho da caminhada? Tanto no teste de 6 minutos, quanto no 25 pés, a gente observa que teve uma diferença entre os grupos no pós-teste, mostrando que os grupos foram diferentes, né, após a prática de ecoterapia, e que houve melhora somente para o grupo que realizou a ecoterapia, com um P menor que 0,001, né, para a grande maioria das variáveis, se a gente observar. Se observarmos também a comparação entre os dois grupos, o grupo que realizou a ecoterapia e o grupo que continuou fazendo só as suas terapias de rotina, a gente só não encontrou diferença entre esses dois grupos no pós-testes para a variável de assimetria do tempo do passe e comprimento e para tempo de suporte simples. O restante houve diferença para todas as variáveis. Assim como houve, né, diferença nos parâmetros espaço-temporais da marcha para todas as variáveis do grupo que realizou a ecoterapia. Só não para a simetria, né, do comprimento do passo. Então, isso é muito importante, né? Os pacientes tiveram uma melhora, eles conseguiram andar uma distância maior no teste de caminhada, assim como conseguiram diminuir o tempo, né, da marcha, andar mais rápido. E isso se respaldou, né, se verificou que fazia sentido, porque eles melhoraram, aumentaram a velocidade, cadência, né, diminuíram a largura da base, que é um fato também muito importante. A gente sabe que existem vários tipos de marcha neurológica, espástica, hemiparética, e em muitas delas a gente observa um aumento, né, da largura da base, porque quanto maior a largura da base, né, mais fácil da gente manter o centro de gravidade entre os pés. Então, a gente percebe, igual criança, né, quando começa a desenvolver a marcha, tem um déficit de equilíbrio ou algo do tipo, a primeira coisa que se faz é aumentar, né, essa base de suporte, porque facilita aí a manutenção do equilíbrio. Então, pacientes com esclerose múltipla, eles tendem a ter um aumento do duplo apoio, da base de suporte, uma diminuição do comprimento do passo, da cadência, justamente pelo déficit de equilíbrio, pela diminuição de força, déficit atencional, que é muito importante. Por isso que o nosso protocolo tinha muitas tarefas, de dupla tarefa, multitarefa, né, porque isso é muito importante, e por conta também de espasticidade. Para o grupo controle, gente, só teve diferença para largura, né, da base e para o tempo de suporte simples. Em relação, né, ao equilíbrio postural, o que nós observamos? Que houve uma melhora tanto na velocidade do centro de pressão, quanto na área do centro de pressão, em todas as condições, seja superfície firme com os olhos abertos, com os olhos fechados,
espuma com olho aberto e espuma com olho fechado, né? Tirando a velocidade do COP nessa condição, todos tiveram um P, né, menor que 0,001, embora aqui também é um P extremamente significativo. E olha o tamanho do efeito, grande tamanho de efeito. Isso é muito importante, reforça os nossos achados do real potencial da ecoterapia para a melhora do equilíbrio postural. Além disso, comparando os grupos, né, a gente vê diferença aí também entre eles no pós-testes para todas as variáveis, exceto para o Time Up and Go, né, para o teste de mobilidade. Embora que só houve melhora, né, para o grupo que realizou a ecoterapia. Não houve diferença significativa. Aqui, né, para o grupo controle, teve diferença na velocidade do COP, na espuma com os olhos abertos, e também teve espuma com os olhos fechados para velocidade e para a área 95. Em relação à fadiga e qualidade de vida, só houve melhora para o grupo que realizou a ecoterapia, né, não houve diferença significativa. A gente também observa que os grupos só foram diferentes para o MFIS, né, total, e para subescalas, porque o MFIS, além de dar o valor total da fadiga, ele dá o score, né, relacionado à área física, cognitiva e psicossocial. Para o grupo de intervenção, a gente só não teve diferença para o grupo de sintomas, né? O restante teve melhora para tudo, assim como para qualidade de vida. Então, os nossos resultados foram muito bons. E como eu falei, para o grupo controle não houve diferença em nenhuma dessas variáveis. E aí, né, a gente percebe, então, né, que esses foram 2 estudos que contribuíram para mais um avanço dentro do que a gente vem buscando cada vez mais, que é aumentar a evidência científica dos benefícios da ecoterapia para as mais diversas populações. Então, há alguns anos atrás se temia, né? Nossa, mas será que fazer atividade física, a ecoterapia não pode contribuir para o avanço da doença? E hoje a gente sabe que não, ao contrário. A ecoterapia é mais um método de reabilitação que está aí à disposição dessa população que pode se beneficiar com a prática dela. Claro que esses estudos não responderam a todas as perguntas e ele pode ainda ser aprimorado. Todo estudo tem limitações. Então, a gente estudou a esclerose múltipla do tipo remitente recorrente, mas novos estudos, né, a gente aproveita para dar direcionamento aí para novas pesquisas, podem estudar a forma primariamente progressiva, secundariamente progressiva, estudos com populações com EDSS diferente, comparar, né, a evolução ou pacientes com EDSS diferentes, né, e o rendimento com a ecoterapia, uma amostra maior também seria interessante, estudar outros desfechos, né, além do que a gente estudou, depressão, ansiedade, que costuma ser frequente também nessa população, e estudos longitudinais. Nós estudamos 16 sessões, mas poderíamos ter estudado um tempo maior, poderíamos ter estudado, né, o período de follow-up, ou washout, que é o período que eles ficam sem fazer a ecoterapia para verificar se aquela melhora encontrada foi observada após um período sem realizar a ecoterapia. Mas estamos no caminho certo na produção de cada vez mais evidência científica. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais vídeo novo, mais conteúdo bacana aqui no canal. Obrigada pela companhia e até a próxima.